Gente, eu vou pedir pra vocês ficar assim, até o final Camisa agora. é, mas eu gosto. Então, vou ficar com a câmerazinha ligada. Ó, desligou tudinho de novo. Fica ligado aí, todo mundo. Porque assim, às vezes a gente tá Você. assistindo uma pregação no Meet, e aí a gente pensa, pá, eu posso desligar a câmera, eu vou desligar aqui, e aí eu vou ficar aqui relaxado aqui em casa, e de repente vocês perdem a concentração total na formação. Isso acontece, tá? Isso é normal acontecer porque o nosso cérebro funciona assim. Quando a gente está descansado, quando a gente está num espaço em que a gente pode estar sentado, que a gente está em outro lugar, melhor, quando a gente está em casa, né? A gente de fato acaba passando por isso, né? O nosso cérebro descansa um pouquinho. Eu vou só abaixar um pouquinho o volume, porque eu estou me ouvindo duas vezes aqui. Pronto. Então isso é normal de acontecer. Então vamos assim, fazer um esforço de manter a câmera ligada e da gente, se possível, ficar numa posição assim não tão confortável. Vocês vão se desafiar agora. Se você está assim com as costas encostadas na cadeira, você vai afastar um pouquinho. Você, de propósito, fique numa posição desconfortável, que é para você não cochilar na formação, tá bom? E aí fica o desafio de ficar com a câmera ligada até o final. Gente, hoje na nossa formação, né, como vocês sabem, meu nome é Bruno, né, sou ministro de pregação. Na verdade, coordeno hoje atualmente o Ministério de Pregação. Né, e já tenho algum tempo como ministeriado. Né? Eu exerço o ministério há algum tempo, já há aproximadamente 11 anos, que eu exerço serviço ministerial. Lógico, eu não tenho nenhuma experiência, tá, no Ministério das Artes, né, a parte aí que exige um pouco mais de coordenação motora. Eu não tenho muita experiência, não tenho experiência no Ministério de Dança e Teatro. No entanto, eu tenho muito tempo de ministério, graças a Deus, né, e pela graça de Deus. Então eu vou partilhar um pouquinho com vocês a respeito de um tema que ele é fundamental na vida de todo ministro, né, que é a espiritualidade. Né, hoje nós vamos falar sobre a espiritualidade de um ministro. Né, e não é de um ministro extraordinário da Sagrada Comunhão, tá? É o ministro do serviço, né, que é exatamente o que vocês são. E aí, para começar, e como eu sempre gosto de fazer, eu gosto da participação de vocês, eu queria começar com uma pergunta. Né? Eu queria ouvir a resposta de vocês. Queria ouvir pelo menos duas pessoas. Né? A pergunta é: o que é um ministério e o que é um ministro? O que é um ministério e o que é um ministro? Eu quero ouvir vocês agora. Ministério, assim, né, na minha concepção, é o chamado que Deus faz para que a gente exerça aquilo que Ele nos deu de mais bonito. Por exemplo, você, né, você foi chamado a ser pregador, né, e também a ser ministro de música, né? E Deus, Ele deu esse dom para você, né? Então, o ministério é você exercer o seu dom, né? No caso, aqui, o Ministério das Artes. É exercer o teatro, a dança, o desenho, tudo aquilo que envolva arte em ação, né? É o dom em ação. Eu posso dizer assim. Muito bem. Gente, agora eu queria mais uma pessoa. Eu vou complementar. Vai lá, Gabi, fale. Eu vou complementar aqui. Eu vou complementar aqui o que a Shirlene falou, né? Que o ministério ele é um chamado de Deus, né? Todos nós somos chamados a exercer um ministério, seja ele dentro de uma comunidade ou seja ele no nosso dia a dia mesmo, né? Deus, quando ele nos chama a viver, nós, colo de mãe, né? Viver o carisma de misericórdia, ele é um ministério, né? Nós estamos exercendo aquele ministério de ser misericórdia, de ser colo. E o ministro é aquele que exerce, né? É aquele que coloca em prática esse chamado de Deus. Muito bem. Muito bem, simples, né, gente? Não matou, né? Matou, Gabriel? Matou não, né? Deu pra falar, foi tranquilo. Não mata ninguém. A gente vai participar mais algumas vezes, tá, gente? Eu vou perguntar a vocês de novo. Outra coisa, quando eu tiro o fone, eu não escuto vocês, tá? Não escuto vocês por um tempo.
Mas o que é um ministério? Vocês já falaram, Shirlene falou, Gabriele falou muito bem. Mas para fins didáticos eu vou resumir para vocês nunca mais esquecerem e vocês usar isso aqui pro resto da vida, tá? Ministério é um serviço que é prestado dentro de um grupo de oração ou dentro da igreja para servir a comunidade cristã. É um serviço à comunidade cristã, certo? E o ministro é aquele que serve. O ministro é um servo, né? É quem vai exercer um serviço, vai exercer um trabalho, tá? E esse trabalho, um ministério pode ser, assim, são diversos, tá? Às vezes, quando a gente fala em ministério, a gente lembra sempre aqueles ministérios que aparecem mais. A gente lembra ali do ministério de música, a gente lembra do ministério de dança, né? Aquele povo que está em cima do palco animando louvor. Aí a gente lembra às vezes do pregador, né? Do ministério de pregação. Mas ministério é um serviço. Todo serviço prestado é um ministério. Então a gente existe, por exemplo, o ministério de comunicação, que ele faz também um serviço, ele presta um serviço à comunidade cristã, né? Existe também, pode existir também, por exemplo, e de fato existe na nossa comunidade. No entanto, ele tem uma estrutura diferente, que é um ministério de infraestrutura, que é aquele ministério que cuida de questões específicas, quando a gente vai ter um retiro, que a gente precisa carregar caixa de som, que a gente precisa carregar andaime, a gente precisa montar uma estrutura. Então, o ministério é um serviço e o ministro é o servo. Tudo bem? Deu para entender isso, né? Ficou claro até aí? Faz assim com a mão para me ver. Ficou claro, né? Ministério é um serviço. Agora continuando, gente, ó, porque não é um serviço qualquer, tá? Não é um serviço qualquer. Por exemplo, o que é que faz? Qual é a diferença? E eu quero que vocês até participem, se possível, até no chat também. Qual é a diferença, por exemplo, entre um técnico de som do mundo, o cara que está lá cuidando do som, porque também é um ministério, um técnico de som do mundo, que trabalha em bandas mundanas, para um técnico de som que trabalha ali dentro da igreja, na Missão Colo de Mãe, por exemplo. Qual é a principal diferença entre eles dois? Qual é a principal diferença entre uma dançarina de TikTok da vida e uma ministra de louvor? Uma dançarina que é do Ministério das Artes da Missão Colo de Mãe, por exemplo. Onde é que está o cerne da diferença? Onde é que é a principal diferença, né? Qual é a diferença de um cantor secular para um cantor católico, né? Onde é que mora essa diferença? Onde é que essa diferença mora? Porque, às vezes, a gente cai no erro de pensar que a diferença está apenas no conteúdo que está sendo transmitido. Deixa eu tentar explicar para vocês. Por exemplo, às vezes um ministro de música pode pensar que ele é ministro de música somente porque a música que ele canta fala de Deus. Às vezes um ministro de dança pode achar que é um ministro de dança só porque a música que ele dança fala de Deus, né? Às vezes um técnico de som, estou usando os mesmos exemplos que eu acabei de falar. Às vezes um técnico de som, ele pode pensar que ele é um ministro simplesmente porque as músicas que estão tocando no sonzinho dele lá são músicas que falam de Deus. Mas a diferença não é essa. A diferença não é essa, porque se a diferença fosse essa, por exemplo, se um músico secular cantasse uma música católica, no seu show, lá no meio do show ele canta uma música católica. O que existe, acontece, né? Existem cantores que fazem isso. Se isso fosse verdade, se o conteúdo apenas fosse suficiente para tornar aquela pessoa um ministro, você sentiria Deus naquela pessoa. E normalmente não é o que acontece. Geralmente não é o que acontece, porque a diferença não está apenas no conteúdo da mensagem que está sendo transmitida, do serviço que está sendo transmitido. A diferença, e isso é muito comum acontecer, principalmente em nós que somos ministros das artes, né? Nós que cantamos, que dançamos, isso é muito comum isso acontecer. Por quê? Porque dentro de nós a gente imagina que a mensagem principal que está sendo transmitida é que é o mais importante, né? E de fato a mensagem que está sendo transmitida ela é muito importante. Mas a nossa vida ela fala muito mais do que aquele conteúdo. Porque a principal diferença
entre um ministro de música e um músico seria o para quem e não para o quê? A gente vai falar já já sobre o para quem e o para quê. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas, sim, voltando. A principal diferença está na espiritualidade. Tá? Está na vida de oração que aquela pessoa tem. Porque no momento em que você está servindo, você é um canal da graça de Deus. Um canal do Espírito Santo. Né? Você é um canal. E às vezes, um exemplo, tá? Se um ministro... Eu vou falar muito do Ministério de Música, porque é o que eu tenho mais experiência, mas isso é válido para vocês também, no Ministério das Artes, tá? Às vezes um ministro de música ele nem precisa cantar algo em português para que as pessoas se sintam tocadas por Deus. Dá para entender? Às vezes uma firula, às vezes um detalhe que ele faz na música, às vezes um solo de guitarra que não tem nada sendo escrito ali, não tem nada sendo falado. Mas se aquele músico, aquele ministro, ele tem uma vida de oração, se aquele ministro ele vive a espiritualidade do seu ministério, ele consegue ser canal de Deus. Com um pequeno detalhe que ele faça. Qualquer detalhezinho que ele faça durante o seu serviço, seja ele qual for, ele vai conseguir tocar as pessoas. Isso é tão sério que até se você está lá no dia da limpeza do ministério, você está lá passando o pano no chão, se você for um ministro que vive a espiritualidade, a forma como você passa o pano no chão vai fazer com que outras pessoas tenham experiência com Deus. Isso é a mais pura verdade, a mais pura verdade. Vocês podem, assim, escrever isso aí em caixa alta. Porque a principal diferença, o que diferencia, entenda, o que diferencia você, como ministro de dança, da Missão Colo de Mãe, da Igreja Católica, é a sua espiritualidade. Senão você não vai ser nada mais do que um dançarino ou uma dançarina. Deu para entender isso? Você não é nada mais do que isso. É aí que está a sua diferença. A diferença mora aí. Por mais que você dance apenas músicas católicas, sem espiritualidade, a sua dança é vazia. Ela é vazia. Ela não faz sentido. Ela não tem sentido. Gente, não se entende um ministro, seja ele do que for, sem vida de oração, sem espiritualidade. E para que isso fique muito claro, eu vou querer que vocês façam um exercício aqui comigo. Tá? E como eu falei, eu gosto que vocês participem. Então eu quero que todo mundo faça esse cálculo. Você vai fazer esse cálculo agora. E você vai colocar no chat a resposta. Tá bom? Você vai colocar no chat a resposta. Eu quero ver de todo mundo. Primeiro eu vou ver uma pergunta, né? Quantas semanas tem no mês? Faz assim com o dedo para me ver. 4. Nós temos 4 semanas no mês. Né? Mas alguns meses tem 5. Mas no geral tem 4. A gente vai fazer o cálculo com 4. Né? Então, em teoria, a gente tem 4 encontros mensais do Ministério das Artes. Não é isso? 4 encontros mensais. Pronto. Agora a gente vai fazer o seguinte. Quantos meses nós temos no ano? Faz com o dedo também. Não dá, né? A gente tem 12. Temos 12, muito bem, estão colocando aí no chat. Nós temos 12. Nós temos 12 meses. Agora multiplica para mim 12 vezes 4. 12 vezes 4 dá quanto? 48, muito bem, Milena. Milena tá boa de matemática. 48 encontros. Agora eu quero que vocês façam mais um cálculo. Olha aí, menina, a luzinha aparecendo, rapaz, muito bem. Pronto, nós temos então 48 encontros do Ministério das Artes durante o ano, não é isso? Pronto. Quantas horas tem o ministério de vocês? Dura quanto tempo? Em média, 2 horas. 2 horas. Multiplica agora aí. 48 vezes 2. Eu quero ver o resultado no chat. 96. Muito bem, Milena. Milena tá afiadíssima na matemática. Milena, isso aí é a quantidade de horas que vocês passaram no ministério durante um ano inteiro. Tá bom? Vamos ver, isso aí é equivalente a quantos dias? Vamos ver, divide para mim esse número por 24, que é a quantidade de tempo que tem uma hora. Divide aí para mim. 96 dividido por 4. Melhor, por 24.
Fizeram? Cadê a Milena? Milena, corre, mulher. Resposta. 96 dividido por 24. Eu já sei a resposta, mas eu quero ver vocês participando. (23,4) É 4. 96 dividido por 4, gente. A Erika ali, ó, com o dedo. Pode abrir a calculadora, viu, gente? Quem tiver calculadora pode abrir. Eu vou fazer pra você aqui na calculadora. Eu vou mostrar aqui, ó. Pera aí. Pera aí. Vamos lá. É 4. Ó, 96. É Deixa eu ver se tá 4. dando pra ver, não sei, não tô acompanhando. 96 dividido por 24. Olha aqui a resposta, ó. 4. 4. Muito bem, Marta Silva. 4. Gente, sabe o que isso quer dizer? Que de 365 dias no ano, você, se a única coisa que você tem é o seu ministério, se você não tem vida de oração, se você não tem vida sacramental, se a única coisa que você faz é ir para a reunião do ministério, de 365 dias no ano, você só deu 4 dias para Deus. Isso se você for fiel à reunião do seu ministério. Você tem noção do que é isso? Só vocês terem uma noção, se eu vivesse meu ministério dessa forma, se eu vivesse dessa forma, os meus 11 anos de caminhada não davam um mês de entrega para Deus. Meus 12 anos de caminhada não davam um mês de entrega para Deus. Vocês têm noção do que é isso? Sabe o que é que eu quero que vocês entendam até aqui? É que a reunião do ministério é importante, mas ela não é o suficiente. Ela não é o suficiente. Porque você pode até se reunir, você pode até se divertir, pode ser ótimo. E de fato, a reunião do ministério ela é importantíssima, ela nos ajuda a crescer, é fundamental. Né? Veja bem, eu falei, isso pareceu pouco, mas imagina se você não tivesse nem isso. Né? Seria menos ainda. Então, assim, o ministério é fundamental, participar das formações, dos momentos de encontro, oração comunitária, tudo isso é importante. Mas você precisa ter uma vida de espiritualidade com Deus. Você precisa viver essa espiritualidade. Porque você tem... Gente, nós não estamos... Tudo bem que às vezes a gente tem teatro no Ministério das Artes, mas o que nós estamos vivendo não é um teatro. Nós estamos vivendo de verdade. E por mais que isso não pareça uma novidade, por mais que a gente tenha escutado isso muitas vezes, e é normal a gente escutar isso muitas vezes, às vezes não é o que nós fazemos. Às vezes não é o que nós fazemos. Nós escutamos isso demais, mas a gente não põe em prática. Vida de oração, vida sacramental. Então, assim, até esse ponto da formação, né, e nós já passamos aqui mais de 30 minutos, eu queria só que vocês entendessem isso. Que a principal diferença, eu vou resumir aqui esses primeiros minutos de pregação nessa pequena frase. A diferença entre o seu ministério, o seu trabalho, o seu serviço e o que o mundo faz é a sua espiritualidade. A sua vida de intimidade com Deus. É a única diferença. Né? E a importância de fazer isso é algo real. Né? Então, precisa ser uma decisão de vida. Nós precisamos viver essa espiritualidade. E aí, gente, eu queria agora dar um exemplo para vocês de um cara que eu conheci que assim mudou muito a minha forma de pensar. Né? Na verdade, não só a minha, mas inclusive ele é um cara assim importante até para a fundação da missão Colo de Mãe, que foi o Jorjão, né? O Jorjão foi um cara que a gente conheceu ainda na época da banda Arcanjos, e eu lembro que eu via naquele homem assim, eu olhava, cara, esse cara é um cara de Deus, mas eu não entendo, porque eu via ele conversando com as pessoas, eu via ele assim, ele parecia uma pessoa como nós, assim, normal. Né? Um ministro de pregação, tal. Os momentos que a gente teve junto não parecia nada demais. Até que a filha dele, no momento que a gente estava jantando, a filha dele ligou. Né? A filha dele ligou. E ele atendeu naquela hora. E eu imaginei, na minha inocência,
que ele ia tratar de algum assunto voltado pra casa dele, né? Sei lá, e aí, filha, você botou a comida do cachorro, né? Como é que tá aí a conta de água, você pagou? Eu pensei que ele ia tratar de algum assunto assim, né? E foi assim, pra mim foi um espanto, entre aspas, que de repente ele começou a pregar no telefone, assim. Ele começou a abençoar a filha dele de uma forma que eu nunca tinha visto. Eu disse, cara, esse cara, ele tá levando para dentro da casa dele a espiritualidade que ele vive quando ele tá pregando, como pregador. Né? Ele vive isso aqui. Eu percebi ali, naquele momento, aonde é que estava a principal diferença. Porque aquele homem, ele tinha vida de oração. Né? E foi a partir dali que algo dentro de mim mudou, e acho que dentro da Banda Arcanjo de forma geral. E assim, a gente vê hoje os frutos ainda disso, né? Lógico, Deus inspirou ali o Rafael e tal, mas Deus usou de meios ali para inspirar a fundação. Então um deles eu acredito muito que foi o Jorjão, e esse detalhe assim ficou marcado, né? Porque se a gente não vive, se isso não é real dentro de nós, se a gente não está vivendo isso 24 horas por dia, 365 dias por ano, o nosso serviço ele é ineficiente. Ele não tem eficácia. É que nem aquela historinha dos jarros. Eu acho que a maioria de vocês já ouviu falar. Né? Que, por exemplo, quando você tem um jarro cheio de água, quando você vai servir com aquele jarro, você serve água. Sim ou não? Porque ele está cheio de água. Agora, se você pega um jarro vazio e você vai tentar servir alguma coisa com aquele jarro, a única coisa que você pode oferecer são os cacos daquele jarro. Né? A mesma coisa somos nós. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, quando nós estamos vivendo uma vida de oração, quando nós estamos vivendo uma vida sacramental, nós estamos buscando o Espírito Santo, quando a gente está em dia com a nossa amizade com Deus, nós temos o que dar, nós temos o que doar, nós temos o Deus que habita dentro de nós. Agora, quando nós não temos isso, a única coisa que a gente tem a oferecer são cacos. E a gente vai servir, a gente vai tocar, a gente vai animar louvor, a gente vai fazer uma apresentação, né? Aquela lá que todo ministério faz, né? Que é aquele que a menina fica segurando assim, os demônios, Satanás tentando pegar e Jesus, né? A gente vai fazer essa pregação, essa apresentação aí, entendeu? Aquela que a menina bota o revólver aqui, pá, não sei o que. A gente vai fazer tudo isso. Mas no final, a única coisa que vai ficar são os seus cacos. Os seus cacos. Se você não tiver o Espírito Santo. Deu para entender isso? Esse é o primeiro passo. É entender isso. Entender a importância de viver, de ser de verdade. Né? E a importância disso ser diário, né? E ser 24 horas, ser 365 dias no ano. Nós precisamos ser santos. E não dá para ser santo vivendo 4 dias no ano na santidade e nos outros 361 sendo do mundo. Não dá. E aí a gente vem agora para a parte prática, né? Falei da importância, da necessidade. Mas agora eu quero deixar para vocês aqui 5 dicas, né, 5 passos para viver a espiritualidade, para ter unção. Né? Porque na verdade o que nós estamos falando é justamente de unção. Né? Você ter unção. Você ter em você o Espírito Santo. Né? Eu vou dar aqui 5 passos. E aí, gente, eu não quero que vocês encarem isso aqui que eu vou falar com um olhar de julgamento. Tá? Eu não estou julgando, nem estou acusando, nem estou apontando. Mas eu quero que vocês encarem tudo que eu vou falar aqui como um ponto de reflexão. Né? Eu quero que vocês reflitam sobre esse assunto. Tá bom? E o primeiro de todos, primeiro passo, vocês vão anotar aí, quem está com caderno, né, Érica? É a vida sacramental. Vida sacramental é o primeiro ponto e, na minha opinião, é o ponto de partida, inclusive para quem está começando caminhada. Né? Para quem está começando caminhada, o primeiro passo é estar em dia com a vida sacramental, ou seja, estar em dia com seus sacramentos. Né? E aí vem a primeira pergunta: como é que está a tua confissão? Não precisa responder, né? Mas reflita com você aí. Qual foi a última vez que você se confessou? Há quanto tempo faz? Né? Porque entenda, gente, ó, eu falo estar em dia com a confissão, porque nós somos de caminhada, a gente precisa entender que a gente tem que se confessar pelo menos uma vez por mês. Pelo menos. Né? É o ideal.
Né? Mas o mandamento da lei da igreja diz que é uma vez por ano. A gente entende, nem quem não é convertido ainda se confessa uma vez por ano. Você precisa se confessar sempre que possível. Né? Sempre que possível. Então pergunta, como é que está a tua vida de sacramento? Como é que está a tua confissão? Está com a confissão em dia? Você está assistindo a missa? Mesmo à distância? Né? E gente, assistir missa à distância é ruim. É ruim. Mas é possível. E é necessário, você precisa assistir. Você tem assistido a missa? Você tem ido para a missa presencialmente quando possível? Né? Você tem comungado? Entende? Esses são pontos importantes para você viver a espiritualidade. Ministro de dança, ministro de teatro, ministro de louvor, de desenho, precisa viver os sacramentos. Precisa, é necessário. Tá? É pré-requisito, é obrigatório. Tá bom? Segundo passo, vida de oração. Primeiro passo, vida sacramental. Né? Vida sacramental, confissão, assistir à missa, ver se está com a crisma em dia, primeira comunhão, né? Tudo isso. Segundo passo, vida de oração. Vida de oração. Como é que está sendo a tua vida de oração? Porque tem gente que reza quando está com um problema e quer resolver aquele problema. Quando está tudo bem, para de rezar. Né? Você precisa ter a oração diária. Você tem sido fiel à sua oração pessoal diária? Né? Como é que está sendo a tua vida de oração? E, gente, não precisa ser muito tempo não de oração, tá? 10 minutos que seja. O mais importante aqui não é a quantidade, mas é a constância. Não é, na verdade, não, o mais importante não é nem a quantidade, nem a qualidade. É a constância. Bruno, mas a qualidade não é importante? É importante, mas nem sempre você vai rezar com qualidade. E aí, se você começa a rezar sem qualidade e você cai na constância, você para de rezar. Então, por mais que você esteja rezando e você perceba de, não estou sentindo nada, minha oração está fria, está morta, constância. Continue rezando. Todos os dias. 10 minutos que seja. Tá? Começa com 10 minutos. Quando você vê que está conseguindo ser fiel aos 10 minutos, passa para 15, para 20, meia hora, uma hora de oração, mas tem um momento diário. Gente, ó, uma coisa que é importante a gente entender é que nós servimos em nome de um Deus. E para que as pessoas vejam esse Deus em nós, ele precisa habitar em nós. E para habitar em nós, nós precisamos de intimidade com ele. E onde é que a gente vai crescer em intimidade com Deus? É na nossa vida de oração. É o momento em que a gente tira diário para dialogar com Deus, para conversar com Deus. Você vai chegar para Deus e dizer, Deus, hoje o meu trabalho foi um negócio assim horrível. Eu estou cansado, estou estressado, fulano de tal disse aquele negócio, eu me zanguei com ela. Você vai falar, Deus sabe de tudo isso aí, Deus sabe. Mas ele quer ouvir do mesmo jeito. Aí você vai lá e fala, você conversa com Deus. Né? E aí cuidado, vou deixar um alerta aqui. Porque às vezes a gente usa aquela frase de São Filipe, né? Se você não tem tempo para rezar muito tempo, então eleve seu coração a Deus várias vezes no dia, né? Tudo bem, você deve fazer isso, mas isso não é desculpa para você não firmar um compromisso com Deus. Firme um compromisso com Deus diário. Diz, Senhor, tal horário eu vou rezar. Nem que seja 10 minutos. Mas quando for 3:30 da tarde, eu vou estar lá sentadinho rezando. Firme esse compromisso com Deus. E é necessário. É necessário. E deixa eu lhe dizer uma coisa, repetindo. Se você não tem isso, você vai servir só caco. Só caco. Tá bom? Bruno, mas é difícil. Eu sei, é difícil. Bruno, eu não consigo organizar um horário. Eu sei. Eu também passo por isso aí. Todo mundo passa. Todos nós passamos. Vida de oração, gente, é uma batalha diária. É matar um leão por dia. Né? E às vezes o leão lhe mata naquele dia ali. Mas mesmo assim você tem que continuar firme e constante. Tá bom? Deu para entender? Até aqui? Sim ou não? Faz assim com a mãozinha. A Luísa tá aí conversando, olha. Gente, é na oração pessoal que nós nos preenchemos do Espírito Santo. Tá? O ministério é onde nós vamos transbordar esse Espírito Santo. A gente vai transbordar no nosso serviço. No serviço a gente transborda.
tá bom? Mas é na nossa casa em que a gente vive a espiritualidade, em que a gente se enche do Espírito Santo. Você passa a semana inteira rezando, a semana inteira em oração, a semana inteira buscando os sacramentos, para quando for no domingo, à tarde, que você for animar o louvor, e você fizer aquela coreografiazinha, que eu não consigo fazer nenhuma, mas a pessoa vai olhar e diz, vale, cara, isso aí que ela fez, esse negócio assim com a mão, que ela mexeu assim, isso aí me tocou, de algum jeito. Mas para isso acontecer, para a pessoa se sentir tocada, para a pessoa sentir Deus na sua dança lá no domingo à tarde, você precisou passar por oração a semana inteira. Você se preencheu a semana inteira. Deu para entender? Ok. Terceiro passo. Não, antes do terceiro passo, estava falando sobre tempo. Não é difícil arranjar tempo. É difícil, gente. Ó. Mas não espere organizar a sua vida. Não espere organizar a sua vida para começar a rezar. Tá? É o contrário. Você começa a rezar e aí Deus te ajuda a organizar a tua vida. Organizar teus horários, organizar a tua rotina. Mas primeiro você reza. Você reza primeiro. Tá bom? Você inicia a sua vida de oração. Tá bom? Não espere o contrário. Não queira estar tudo organizado para começar a rezar. Porque aí nunca vai estar. Tá bom? Nunca vai estar. Terceiro passo para crescer em espiritualidade, intimidade com Deus e para ter unção. É palavra de Deus. O terceiro passo é a palavra de Deus. Está um pouco junto aqui com o segundo passo, né, que é a vida de oração. Porque assim, gente, ó, só se ama aquilo que se conhece. Só se ama aquilo que se conhece. E se você não tem o hábito de ler as Sagradas Escrituras, se você não tem o hábito de ler a Bíblia, ler os Evangelhos, você não conhece a Deus. Você não conhece a Deus. Na verdade, você pode até ter uma experiência com Deus. Na verdade, você pode até ter uma noção do que é Deus. Você pode até gostar de Deus, mas você não conhece a Deus. E você só conhece a Deus quando você conhece as Escrituras, quando você lê a palavra de Deus. E à medida que você vai conhecendo a Deus, você vai aprendendo a amar a Deus. Tá? É processo. É devagarzinho. Nem que você comece todo dia na sua oração pessoal, aqueles 10 minutinhos, você pega lá a liturgia diária e lê o Evangelho. Mas você já começou. A semente que você plantou. Isso aí vai crescendo em você. E aí daqui a pouquinho... Gente, e aqui um alerta, tá? Por mais que rezar com a liturgia diária seja importante, você não pode cair no comodismo. Tá? Liturgia diária é importante, mas não fique só nela. A partir do momento que você perceber que a sua oração tá ok, tá legal, você tá conseguindo fazer a oração lendo o Evangelho do dia, começa a ler também o Salmo e a primeira leitura. Aí você continua. Evangelho, Salmo, primeira leitura. Evangelho, Salmo, primeira leitura. Quando você se sentir confortável com isso, aí você começa a ler um capítulozinho da Bíblia todo dia. Todo dia lê um capítulo. Começa lá com os Evangelhos, começa no Novo Testamento. Né? De preferência começa ali com Mateus, Lucas, Marcos. Né? Quando terminar esses três, aí você vai para o Evangelho de João, que é um pouquinho mais complicado. Mas é necessário, você precisa conhecer a palavra de Deus. Né? E você junta isso aí com o seu momento de oração. Tá? Porque é por meio da palavra de Deus que Deus vai falar com você. Deus tem muita coisa para te dizer por meio da palavra de Deus. E se você quer crescer em intimidade, se você quer apresentar Deus para as pessoas através do seu serviço, você precisa crescer em intimidade com Deus. E a melhor forma de crescer em intimidade com Deus é com a vida de oração e com a leitura diária da palavra de Deus. Leitura orante da palavra de Deus. Tá bom? Falei o terceiro passo, a gente vai para o quarto agora. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que é importante. Sim, detalhe. É na palavra de Deus que você vai conhecer a sua história de salvação. A história da tua salvação você conhece lendo a palavra de Deus. Você vai conhecer a história do povo de Deus. Você vai entender o sacrifício que Jesus fez para te salvar. Você vai ver o começo da história da igreja, dos primeiros mártires. Você vai conhecer toda a história da tua salvação. Então é importante, tá, gente? Todo ministro precisa conhecer a palavra de Deus. Se você até hoje ainda não tem o hábito de ler diariamente a palavra de Deus, a partir de hoje aproveita esse tempo quaresmal, que é um tempo propício para a conversão, e firme esse compromisso com Deus de começar a ler. Né? Nem que seja lá na liturgia diária ainda, mas comece. Né? Lembrando,
Comece na liturgia diária, mas aos poucos avance até você ter o estudo mais completo da palavra de Deus, tá bom? Quarto passo é a intimidade com Nossa Senhora, tá? Gente, Nossa Senhora é um auxílio de Deus, né? Deus sabe da nossa miséria. Ele sabe que nós somos fracos. Ele sabe que nós somos pecadores. Ele sabe que por nós mesmos a gente só faz besteira, né? E que por mais que a gente às vezes tente viver espiritualidade, pelas nossas próprias forças a gente cai. E aí Deus, sabendo da nossa miséria, Ele nos concedeu um auxílio, né? Nossa Senhora é um degrau para a salvação, mas é um degrau que está bem pertinho da humanidade, assim, um degrau muito acessível, que é muito fácil de você alcançar, né? Então, tenha uma vida de intimidade com Nossa Senhora, tá? Como assim uma vida de intimidade com Nossa Senhora? Primeiro, clame a intercessão de Nossa Senhora na tua vida, no teu ministério. Peça a intercessão de Nossa Senhora, peça que ela reze por você também, que ela converse com Jesus sobre você, né? E além disso, né, você vai utilizar as armas que Nossa Senhora te oferece. Quais são essas armas? O rosário, o terço, o ofício, né? Gente, ministro de dança católico precisa rezar o terço. Pelo menos o terço, né? E detalhe, gente, não é só... Tudo bem, estou falando do terço, mas começou rezando o terço todo dia, graças a Deus, glória a Deus, estou sendo fiel ao terço, que coisa boa. Acrescenta o rosário. Ou melhor, acrescenta primeiro o ofício. Reza o terço e reza o ofício. Aí quando você se sentir confortável, migra para o rosário, né? Migra para o rosário. Porque o que Nossa Senhora mais nos pede é a oração do rosário. O terço, a palavra já diz, é um terço, na verdade nem mais um terço, é um quarto do rosário. É um pedacinho do rosário que a gente reza. Mas assim, o ideal é que a gente reze o rosário. E gente, assim, é uma batalha rezar o rosário, tá? Só quem reza o rosário, ou pelo menos que tenta rezar o rosário, sabe a batalha que é. É uma luta, né? Mas assim, quando se tem luta, quando se tem batalha, é sinal que você está indo no caminho certo, né? Então, vocês vão perceber, aqueles que aceitarem, que acolherem esse desafio no coração de rezar o rosário, vocês vão perceber o quanto o teu ministério vai mudar. A tua forma de servir vai mudar a partir do momento que você começar a rezar o rosário. Porque muitas armadilhas de Satanás vão se quebrar na tua vida ministerial, na tua vida pessoal, com a oração do rosário. Isso é fato, comprovado, né? Coisa que todos os santos já disseram. E é por isso que todos os santos rezavam o rosário. Tá bom? Pronto, falei o quarto passo. Lembrando, estou pedindo pelo rosário. Gente, eu não sei se caiu a conexão. Voltei. Tô aqui. O Satanás é tão sujo. Eu comecei a falar do rosário, a minha conexão caiu. Mas é assim mesmo. Vamos continuar. Tô falando para vocês, é uma batalha. É batalha. Rezar o rosário é batalha. Então aqueles que acolherem esse desafio, e eu peço que vocês acolham, né, vocês vão perceber isso. E eu não estou dizendo assim que você precisa começar já direto com o rosário, não. Se você não é fiel nem ao terço, né, começa com o terço, né, começa. Só peço que você não estagne no terço, não pare por aí, né, aos pouquinhos avance para o rosário, tá bom? E quinto e último passo, para a gente encerrar nossa formação, reze com o ministério de vocês. Deixa eu ver o que foi colocado aqui no chat. Até falar do rosário é uma batalha, com certeza. Gente, quinto passo, reze com o ministério de vocês. O que é que eu quero dizer com isso? Porque às vezes você pode, assim, pensar que as pessoas estão rezando com o seu ministério, né? E realmente as pessoas vão rezar com o seu ministério, viu? Por mais que você esteja servindo só caco, por mais que você vá lá cantar e você cante só caco, você vai perceber que as pessoas vão rezar com o seu ministério, né? Com a sua música que você está cantando, você vai ver que as pessoas estão rezando. Mas a pergunta aqui, na verdade esse passo aqui não é para as pessoas, é para você. Para você. Enquanto você está servindo, você precisa estar em oração. Reze com o seu ministério. Se eu estou tocando,
né? Se eu estou cantando, se eu estou dançando, eu preciso, durante o meu serviço, eu preciso estar em oração. Tá? E, gente, por mais assim que esse passo pareça simples, ele não é. Na prática, ele não é. Viu? Quando você está lá, eu vou dar um exemplo meu, enquanto ministro de música. Enquanto eu estou lá tocando, às vezes para mim é muito difícil entrar em oração. Todas as pessoas entram em oração quando eu estou tocando. Mas para mim é muito difícil entrar. Por quê? Porque eu estou preocupado às vezes com o tom da música, com o tempo, eu estou preocupado com o que é que o ministro de louvor ele vai colocar ali, se ele vai colocar uma parte especial. Então a minha cabeça começa a se preocupar com várias coisas. Isso pode acontecer com vocês também. Né? Vocês estão aqui, sei lá, dançando, e tem uma parte aqui, um passo aqui diferente que eu tenho que ficar esperto nessa hora. Então é muito difícil. Isso aqui que eu estou falando parece lógico, mas na prática não é. É muito difícil de fazer. Né? Reze com o seu ministério. Né? Ao momento em que você estiver servindo, você precisa estar em oração também. Por quê? É no serviço em que nós nos derramamos. Né? Lembra daquela história do jarro? O jarro naquele momento ali está se derramando. Não é? E se ele se derramar por inteiro, ele fica vazio. E aí ele vai começar a servir caco. Então assim, no momento em que você estiver servindo, você também precisa se preencher. Porque senão você sai destruído. Eu vou dar isso aqui como um exemplo assim, meu de missão. Né? Ainda da época de Banda Arcanjo, eu lembro que a gente foi para uma localidade, eu não vou dizer aqui o nome, porque eu estou gravando e vou botar no YouTube, né? O pessoal de lá vai ver, aí vai falar as coisas. Mas eu fui numa localidade, no momento em que nós chegamos lá, eu senti um peso profundo assim em mim. Né? E eu acho que alguns de vocês já passaram por isso. Inclusive até a Gabi partilhou, no começo do ano a gente passou por um retiro. Né? A Gabi foi na casa de uma pessoa, se sentiu mal e tudo. E gente, nós estamos num mundo carnal e espiritual. Né? Quando nós vivemos mais conforme a carne, a gente só percebe o mundo carnal. Mas no momento em que a gente começa a viver o espírito, quando a gente começa a viver isso aqui que eu estou falando, que é a espiritualidade, você começa a sentir o mundo espiritual também. Né? E eu lembro que quando a gente chegou nesse lugar, eu já senti assim um peso em mim. E aquilo foi muito difícil. Né? Mas fui lá, servi, toquei as pessoas, graças a Deus tiveram experiência com Deus. Não sei se continuaram a caminhada naquele lugar, mas eu sei que a semente foi plantada. Mas eu lembro que quando eu saí de lá, eu saí destruído. Eu saí destruído, eu não tinha energia para nada. Eu lembro que a gente vinha no carro compartilhando, assim, o quanto, assim, lógico, a gente tinha mexido com aquele lugar, mas aquele lugar também tinha mexido conosco. Porque naquele momento ali a gente se esvaziou. A gente estava tão preocupado com tantas coisas ali que a gente tinha que fazer, porque nessa época a Banda Arcanjo a gente ia para tocar o evento, mas também a gente tocava, pregava, ministrava oração, ministrava adoração, expunha o Santíssimo, então a gente fazia tudo. A gente ia, a gente fazia o pacote completo, né, do retiro. Então a gente estava tão preocupado com tanta coisa que para nós foi muito difícil rezar enquanto a gente servia. E a gente saiu de lá vazio. Né? Então assim, uma dica importante, o quinto passo, é esse, né? No momento em que vocês estiverem servindo, vocês precisam estar rezando também, estar em oração, tá bom?